Você já sabe, aqui é o Arquibancada Tricolor. Esse daqui é só um corte, tá? Tem o vídeo completo, o link tá na descrição. Já aproveita, deixa o like e vem com a gente. E por falar em laterais, Gustavo Nick, para a gente falar um pouco da próxima janela, da próxima, enfim, brecha de contratações aí do São Paulo para a próxima temporada, fica muito claro, isso é informação para vocês, que o São Paulo vai priorizar contratar para as duas laterais em 2025. Então o São Paulo estará de olho no mercado, claro, nas famosas oportunidades, mas pelo que a gente tem de informação, prioridade mesmo para a próxima temporada, cara, vai ser lateral esquerda e lateral direita, né? Então, as duas posições serão prioridade aí para esse São Paulo na próxima temporada. Eu não acho isso de todo mal. Acho que São Paulo, cara, assim, vai precisar de fato contratar para essas posições, vai precisar de fato ter novos laterais, mas é só isso, você acha, Nick? Acho que para por aí você mirar apenas laterais ou tem, assim, uma outra posição que você olha e fala, pô, isso aqui o São Paulo precisa mesmo para a próxima temporada, Nick? Ô, Gabi, na minha opinião é o seguinte: a gente está falando de um processo de reestruturação financeira que tem teto de gastos, um limite de investimento que é menor do que o São Paulo gastou nos últimos 3 anos. Então, isso, o torcedor, no geral, tem que estar consciente disso. Por isso que eu acho que a utilização da base ela vai ganhar um papel ainda mais importante. Então, assim, se mantiver o esqueleto do time para o ano que vem, eu acho que a gente tem bons zagueiros, 5 zagueiros ali que acho que dariam conta do recado. A gente tem bons volantes, e principalmente com a volta do Pablo e do Alisson. E do meio para frente a gente tem atacante, a gente tem ponta, a gente tem, principalmente se o William Gomes ficar no elenco. Então as lacunas evidentes para mim seriam essas mesmo: os 2 laterais e mais um camisa 10 que a gente sempre fala aqui. Não um camisa 10 romântico como o Rames Rodrigues, né? Mas um camisa 10 mais motorzinho, mais dinâmico, que tenha um pouco mais de intensidade, que consiga ajudar o time tanto com a bola quanto sem a bola, mais no estilo do Rodrigo Garro, do Matheus Pereira, desses jogadores assim, do que no estilo do Paulo Henrique Ganso, por exemplo. Claro que eu queria um cara como o Ganso. Se o Ganso tivesse 25 anos, eu adoraria ele no São Paulo. Mas não dá para a gente envelhecer mais o elenco ainda, na minha opinião, né? Sou muito fã do futebol do Ganso, por exemplo, mas eu acho que se o Zubeldia e o São Paulo não conseguiram fazer um time para o Rames Rodrigues jogar, né? Que era toda aquela narrativa, o Rames precisa de um time para ele jogar. O Ganso é mais ou menos a mesma coisa. No Fluminense ele vai bem porque tem Lima, tem Arias, tem Keno, tem um monte de cara que corre para caramba ali. Então eu acho que o São Paulo precisaria nessas 3 posições. Lateral direita, a gente imagina, ainda está a questão do Rafinha renovar ou não sei como é que tá, se vai renovar. O Moreira, pela informação do Plihal, não deve ficar no São Paulo. Então a gente ficaria só com o Igor Vinícius. Na lateral esquerda, o Wellington está saindo e o Jamal, cara, não sei, pode ser que engrene, mas não me convenceu muito, não. E no meio de campo, esse camisa 10, porque o Luciano não faz essa função, o Lucas, para mim, não é a função ideal para ele também. Galopo já mostrou que também não é confiável. Nestor, Michel Araújo, a gente tem vários meio-campistas, mas nenhum com essa característica de camisa 10 mesmo, de articular, de armar jogo, de dar aquele último passe, de finalizar para o gol. Então, para mim, as principais carências, se o time conseguir manter esse esqueleto desse ano, é rechear com o jogador da base e investir nessas 3 posições. Exato, Nick. Quando a gente fala sobre também essa busca por laterais, eu acho que pode entrar numa avaliação, e aí não é, claro, fazendo nada contra o Jamal, até porque ele tem pouco tempo de Brasil, acho que é um cara que chega com uma expectativa talvez acima do que ele poderia de fato entregar, mas me parece que o Jamal já não agradou tanto assim para o São Paulo já tá pensando em outras posições assim, com mais rapidez, né? O São Paulo entende que ele vai precisar de um bom lateral esquerdo para o Paulistão e não é o Jamal, né? Então o Jamal dificilmente vai ter o seu empréstimo renovado com o São Paulo. Claro que está cedo, entre aspas, porque ele tem ainda 2, 3 jogos apenas, 2 jogos completos pelo São Paulo. Ainda, claro, tem um chão de empréstimo, mas essa é a impressão que fica internamente, que de fato o Jamal não vai ser esse cara que vai segurar a bronca no ano que vem. Então o São Paulo vai priorizar contratar laterais. Tem um teto orçamentário baixo para a próxima temporada, então não dá para esperar que o São Paulo vai contratar um excelente lateral de 30 milhões, não vai acontecer isso, eles vão buscar chances de mercado. O René, por exemplo, vai ficar livre.
Assim, particularmente não duvidaria que seja um cara que São Paulo buscaria, tá? Isso aí não é informação, mas é um cara que já foi também consultado em outras ocasiões e de repente poderia ser esse lateral. Porque o São Paulo, de fato, e aí acho que é bom a gente colocar nomes assim, porque a gente meio que baixa a expectativa da galera. Não dá pra você esperar que vai vir um baita lateral, um cara mega diferenciado, que vai ser uma mega contratação. Então, eu acho que é bom, cara, dosar a expectativa. Eu tô de acordo que a gente tem que contratar para a esquerda e para a direita, concordo com isso. Muito se fala de um meia, eu acho que para o meio de campo, cara, volante principalmente, a gente está bem servido. Talvez um meia mais criativo, para ser um cara que cai pelo lado, consegue auxiliar. E centroavante também, cara, dependendo do André Silva, Nick, de repente você poderia pensar em contratar, né? Não, então, é isso que eu tô falando. Se o André Silva, por exemplo, for vendido, for negociado, aí talvez sim. Mas se ficar o Caleri, se ficar o André, e a gente imaginar que no ano que vem o Rian Francisco deve começar a ganhar um pouco mais de rodagem, eu acho que também tá ok, entendeu? A gente teria Eric, Rato e o Henrique pela ponta direita, Ferreirinha, Lucas e William Gomes pela ponta esquerda, Luciano fazendo esse papel de segundo atacante. Mais ou menos, não é um primor técnico, né? Mas é o que eu falei, cara. A gente tem, de fato, esse papel de alinhar a expectativa do torcedor, porque o São Paulo vai entrar num processo de enxugar a folha, de enxugar a parte financeira. E é tarde, já deveria ter feito isso antes, mas que bom que está fazendo antes de precisar ser vendido a preço de banana, como outros clubes aqui do Brasil foram. Para você ter uma ideia da questão do investimento, eu tenho uma planilhinha aqui. São Paulo, para o ano que vem, por obrigação do FIDIC, vai ter um teto de 350 milhões para investir no futebol, correto? No ano de 2021, São Paulo investiu 369. Então, 19 milhões a mais do que vai ter no ano que vem. No ano de 2022, foram 356 milhões. Então, 6 milhões a mais do que também vai poder investir no ano que vem. E 2023 foram 426 milhões. Aí sim, 76 milhões a mais do que o teto para o ano que vem. Então você vê, essa média dos últimos 3 anos, claro, 2021 e 2022 passou, mas não passou tanto assim. Mas no ano em que o São Paulo acabou sendo campeão, e aí é inevitável você fazer esse paralelo, acabou investindo muito mais, 76 milhões a mais, dá quase 20% a mais do que vai ter para investir no ano que vem. Por isso é fundamental a gente ter essa consciência, e o torcedor no geral ter essa consciência, continuar apoiando, etc., porque o São Paulo vai, de fato, o time para o ano que vem é esse aí, cara. É esse aí com uma ou outra peça a mais. Não dá para a gente imaginar que vai vir um grande super craque, porque não vai. A gente tem obrigações perante o FIDIC de terminar todos os anos, enquanto o FIDIC existir, no azul, que é uma coisa que não acontece sei lá quantos anos. Então, assim, vai ter venda, vai ter saída de jogador. Espero que não rifem as crias da base, igual estão falando agora do William Gomes. Não acho que seja por aí o caminho, mas o São Paulo não vai poder errar nas contratações, cara. Não vai poder vir um Orejuela 2.0, um Rames Rodrigues 2.0, um Galopo 2.0, o William Trator, seu amigo lá que você gosta, 2.0, que não vai poder errar, cara. Não vai poder errar mais. Sem muita margem de erro. Deixa nos comentários, você que está com a gente, quais posições você contrataria para o São Paulo em 2025. Deixa o seu like, claro que é muito importante para ajudar o Arquibancada Tricolor. Nossa entrega está bastante comprometida pelo YouTube. A gente pede para que você deixe o seu like para ajudar o nosso querido algoritmo. Bora ler mensagens da galera, Nick. Algumas mensagens aí do pessoal sugerindo nomes, quem sabe, para 2025. O próprio Rodrigo fala que a gente tem que trazer outro goleiro. Tadeu seria ideal. Eu tenho uma máxima de que o Tadeu é um cara bastante... É visto por uma ótica talvez um pouco deturpada, Nick, porque ele toma tanto chute em cima do gol que ele parece que ele é bom goleiro, mas o Tadeu, para mim, ele é um cara que eu não vejo que tem nível para jogar no São Paulo. Eu não vejo, por exemplo, uma diferença de nível absurda entre Jandrei e Tadeu, por exemplo. É uma opinião minha, né? Então, acho que o São Paulo tá seguro ainda por mais um ano, pelo menos com o Rafael, mas é sempre bom a gente ter peças à altura aí para a temporada. Pedro Henry fala do William do Cruzeiro, o Wendel do Porto e o Claudinho do Zenit. Esse seria o pacote dos sonhos. Mas aí volta ao que a gente falou de expectativa contra, cara, realidade, né? Quando você olha de fato para o que é o ano do São Paulo em termos financeiro, cara, nem o William, nem o Wendel, nem o Claudinho seriam viáveis financeiramente para o São Paulo contratar. O Jefferson Dias fala... Assim, pode falar. O William foi convocado recentemente para a seleção, está valorizado. O Wendel é a mesma coisa.
E o Claudinho nem o Flamengo conseguiu trazer, né? Imagina o São Paulo. Então, realmente, olhando para dentro de campo, são 3 jogadores bem interessantes nas posições carentes. Acho que até por isso que o nosso amigo Pedro fala o pacote dos sonhos, né? Não são sugestões tão reais assim. Mas acho que para o São Paulo, para a realidade nossa, é totalmente inviável. Fala-se do Wendel, né? Fala-se que o plano A do São Paulo para o ano que vem para a lateral esquerda seria o Wendel, que quase conseguiram Sondaram o contratar nesse Lodge ano. também, né? De fato, eles conseguiram, mas assim, não, cara, ele não veio por uma questão familiar. Então, assim, talvez pro ano que vem também tenha essa mesma questão, né? Então, São Paulo tentou contratar, não rolou. Mas eu acho que é bom a gente deixar a régua um pouco abaixo para não achar, para não ficar frustrado no final do ano, porque não é tão fácil, né, Nick? O que não dá, cara, é para o São Paulo de novo ficar 9, 10 meses sem lateral ou com um lateral só, para depois, no último dia da janela, chegar a única opção que sobrou. Isso não é planejamento. Isso não é algo que represente o que o São Paulo, o tamanho do São Paulo e as ambições do São Paulo. O Caio Paulista saiu em dezembro de 2023 e o São Paulo contratou o Jamal, que é tipo a quarta opção do sei lá onde, da Irlanda do Norte, que estava jogando na Premier League, no último dia da janela, porque tinha que trazer alguém. O Wellington venceu o contrato, assinou pré-contrato, vai embora. Deixaram lá, acho que você comentou esses dias, né? Foi uma gestação de 9 meses sem lateral para nascer o Jamal Williams no último dia. Então, assim, isso não combina com o tamanho e com as ambições que o São Paulo tem que ter. Espero que não aconteça o mesmo para o ano que vem. Exatamente. Jefferson Dias, que é membro do AT, fala para vender o Wellington Rato. Você concorda com isso, Nick? Acha que para o ano que vem o Rato poderia ser negociado? Cara, acho que não tem mercado também para vender, né? O Rato já tem uma idade. Que tipo de mercado que contrataria o Rato assim com uma proposta interessante para o São Paulo? Acho que o Rato é um jogador interessante de se ter no elenco para entrar. Ele dá bastante assistência, é bom na bola parada. Não acho que é um jogador de se desprezar, não. Porque também para se desfazer do Rato e não ter ninguém ali para jogar no lugar dele, eu acho bobeira. A menos que surgisse uma proposta, e aí eu também acho que não é algo que vai acontecer, porque já é um jogador de mais idade, etc. Exato. Mais mensagens da galera aqui, mandando mensagem aqui, né? Claro, falando sobre as sugestões para a próxima temporada. Adriano Espartano fala que não está tão transtornado com os valores assim, não. Prefere manter a fé em contratações da era Mineiro e Josué. Baratos incríveis. A gente espera, claro que não é tão fácil, garimpado. O scout do São Paulo não vem sendo um grande exemplo disso, mas é esse perfil, em tese. Quando a gente fala do Moneyball, quando a gestão fala do Moneyball, é esse perfil que eles estão buscando de fato. Agora, na prática, não dá para falar Moneyball e contratar o Rai Ramos, né? Então, o São Paulo vai ter que provar uma diferença nesse mercado. Pedro Lana fala que na zaga e na volância o time tá mais que bem servido. Volante, cara, assim, depende de quem vai sair, pode ser que o Luiz Gustavo não fique, e aí o Maia pode ser negociado também, mas tem o Luan voltando de empréstimo, tem peças aí, acho que o volante dá para resolver com o que a gente tem. E a zaga também, 100% de acordo com você, só se de fato for sair Rua Tressói de fim de empréstimo e for negociar o Alan Franco, por exemplo. Aí tem que contratar, mas, cara, assim, nesse momento fico bem tranquilo. O Gabriel Alves fala que tem que contratar laterais, volantes e atacantes. O Antônio fala que liberando Rafinha de André dá para trazer Thiago Mendes. Pedro PFC fala que sem sombra de dúvidas laterais. Então são as ideias aí da galera quanto às posições para a próxima temporada, então, do São Paulo. Fato é que São Paulo vai priorizar, Nick, 2 laterais ali, um para a esquerda, um para a direita, cara, pelo menos aí para tocar a sua temporada. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no Arquibancada Tricolor e a gente se vê numa próxima.